Olá, meu amigo, minha amiga. Meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, dia 2 de julho, a leitura que o calendário litúrgico nos apresenta é Mateus, capítulo 9, versículo 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. A centralidade do texto de hoje está na questão do seguimento, mais uma vez enfatizando a questão do discipulado, o seguidor, a seguidora de Jesus, e na misericórdia. É interessante nós percebermos o texto de Mateus, como que ele é capaz de nos ajudar a entender que Jesus realmente ele traz uma compreensão daquilo que é o divino muito diferente daquilo que os fariseus ensinavam. Se a preocupação dos fariseus e também das outras autoridades era chegar até Deus a partir da lei, ou das leis, porque eram muitas naquela época, Jesus ensina um caminho completamente oposto. Jesus vai pelo caminho da misericórdia. Veja que interessante. Aqui no texto, nós temos também a presença dos fariseus. Estão julgando a atitude de Jesus. Mas eles não têm a coragem de chegar até Jesus e falar para ele mesmo. Mas sim falarão para os discípulos de Jesus que o mestre deles, ou seja, Jesus, está jantando ou está sentado à mesa juntamente com os cobradores de impostos. Então veja, o julgamento pela lei, que Jesus estava cometendo um equívoco e no mesmo tempo ele estava se tornando impuro. Então ele estava deixando de seguir aquilo que era a lei judaica. Para os fariseus, isso jamais poderia acontecer. Ainda mais Jesus, uma pessoa tão conhecedora da lei. Para os fariseus, isso era inadmissível. Porque sentar à mesa, estar junto com os cobradores de impostos, era também se contaminar, era tornar-se impuro. Mas Jesus está tão consciente, está tão cheio de misericórdia do divino, que ele nem leva em consideração aquilo que os fariseus estão cobrando de Jesus. E é interessante nós percebermos que naquela época ou naquele tempo, os fariseus e os doutores da lei também não tinha ou não havia uma ligação, podemos dizer assim, fraterna. Porque os cobradores de impostos, eles eram vistos, como então comentei, como impuros. Os fariseus, eles se acham os mais certos da comunidade, os mais corretos, os que são capazes realmente de seguir os passos da lei divina. Então eles condenam, eles julgam e até excluem
os cobradores de impostos. E o que é interessante nós percebermos é que Jesus está na casa de Mateus, sentado à mesa, jantando tanto com Mateus quanto os demais cobradores de impostos. Porque ali vai dizer o texto de hoje que são vários cobradores de impostos. Então veja, Zaqueu também, lá no Evangelho de Lucas, ele também é um cobrador de impostos. Eles alteram a medida, alteram a pesagem das coisas que eles vendiam ou trocavam. Então, além deles serem impuros por tocarem em coisas que, segundo os fariseus, doutores da lei, ou a lei judaica dizia que era de impureza, eles também cometem a corrupção. Roubam em cima do peso, em cima da medida. E Jesus está onde? Está na mesa, junto com o Mateus e os demais. Está na casa de Mateus. E aqui é importante nós percebermos que se antes Mateus fazia parte de um grupo onde trabalhavam na coletoria de impostos, agora Jesus transforma a casa de Mateus, ou o próprio Mateus, ao conhecer Jesus, qual é a missão de Jesus e qual é a sua missão, porque Jesus vai passando e vai dizer, segue-me, e só diz isso. Olha que interessante, a teologia do seguimento. Há um jesuíta, professor de teologia, o nome dele é José Maria Castilho. Ele é um espanhol, trabalha em El Salvador. Ele é professor da Universidade dos Jesuítas em El Salvador. Vale a pena procurar esse livro e ele está disponível também na internet. E o nome do livro se chama O Seguimento de Jesus. Esse livro ele traz uma teologia da missão e, no mesmo tempo, a teologia do seguimento. O que é seguir Jesus? Seguir Jesus, como dizia anteriormente e também em outros vídeos, não é nós enchermos de leis, enchermos de normas, regras, enchermos de teorias, mas sim é deixarmos possuir pelo Espírito da misericórdia, ou de misericórdia. Misericórdia, a palavra que tem a ver também com o coração, misericórdios, que quer dizer deixar-se esvaziar totalmente das nossas misérias e, no mesmo tempo, reconhecer que nós, assim como os outros, precisamos da misericórdia divina e da comunidade. E como então eu dizia anteriormente, com Jesus sentado à mesa e o Mateus assumindo essa responsabilidade do seguimento, ele transforma a sua casa em comunidade. Porque todas as vezes em que nós encontrarmos nos evangelhos a palavra casa, há um detalhe interessante aqui. Não é só a casa de uma pessoa ou de uma família, mas sim os laços de família se estendem pela fraternidade em que aquela casa se transforma com a presença de Jesus. Lembremos que Jesus também entra na casa do cobrador de impostos, lá no Evangelho de Lucas, e o próprio Zaqueu, né, vai dizer assim, Senhor ou Mestre, se eu roubei, devolverei 4 vezes mais. E no final, Jesus vai dizer, hoje a salvação entrou nessa casa. Então é importante para nós percebermos que essa salvação é no sentido de a pessoa mudar completamente de vida, mudar no sentido de postura. E aqui o Mateus transformou também a sua casa em um lugar de acolhida. E a sua família, o seu leque familiar, sem dúvidas aumentou, porque agora a comunidade ganha uma dimensão de familiaridade. Família divina, família humana, que juntos não estão mais preocupados em ganhar em cima do outro, em alterar medidas, pesagens, em usar de má fé, ou usar da corrupção para ganhar ou para ser beneficiado, porque o outro é meu irmão, assim como eu sou irmão ou irmã da outra pessoa. Então isso que é interessante, essa mudança de postura. Vejamos, meus amigos e amigas,
diante disso que nós estamos falando, diante dessa realidade de vida de Mateus, esse compromisso, essa mudança de postura, essa mudança completa, integral de sua existência, como é interessante então nós trazermos para a nossa realidade no Brasil ou em outros lugares também do mundo. Como seria interessante se os cristãos e as cristãs perceberem ou percebessem este detalhe. E quando eu digo os cristãos e as cristãs, todos nós que dizemos que seguimos os passos de Jesus. Seguir os passos de Jesus, assumir esse segue-me, sem dúvidas, é uma postura assumida radicalmente. Radicalmente no sentido de irmos à raiz da palavra, assumirmos essa responsabilidade ética e, no mesmo tempo, humana, comprometida pela vida. Como seria interessante se os cristãos e cristãs do Brasil e do mundo todo pudessem perceber que Jesus não está preocupado, como dizia antes, nem com as leis religiosas e nem com os ritualismos, mas sim, ele está preocupado com aquilo que nós somos capazes de fazer uns pelos outros. Ritualismo, não. Rito, sim. O rito nos ajuda, então, a vivermos a nossa vida de uma forma diferente. O rito é interessante. Não existe pessoa que não tenha o ritual. O ritual faz parte da nossa vida. Mas aqui nós estamos falando, então, da questão do rito ou ritual religioso, que só o fato de sentar na mesa, o fato de partilhar o alimento, nós já estamos dentro da antropologia ritual, ou antropologia do rito, que faz parte, então, da vida humana. Mas aqui é importante, o Jesus ouve aquilo que os fariseus vão dizer, ou que estão falando para os seus discípulos, e ele vai dizer: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Olha que interessante. Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Como seria importante para nós entendermos essa passagem, esse versículo, e no mesmo tempo quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Ou seja, os pecadores são aqueles que, para o judaísmo, daquele contexto do primeiro século, para os fariseus e também outras autoridades, os pecadores são quem? Os cobradores de impostos, os paralíticos do evangelho que nós também refletimos, a mulher com hemorragia, enfim, todos aqueles que não são acolhidos e acolhidas na sinagoga daquele tempo e nem pelas lideranças. Jesus vem e vai dizer: veja, com a presença da misericórdia, do amor e do perdão, não existe mais pecadores, não existe mais excluídos, porque todos nós somos irmãos e irmãs e acolhidos pela graça divina. É importante nós entendermos que Jesus, ele vem sempre. Uma maneira de dizer, vem sempre. Mas lembremos que no Evangelho de Mateus, ele não vem sempre. Ele já está no meio da comunidade. É só nós lermos Mateus, capítulo 28, versículo 20. Eu sempre estarei no meio de vós. Ou seja, ele faz parte da vida da comunidade. Ele faz parte da vida da comunidade. Ele está na vida do cristão e da cristã. Então, a exemplo de Mateus, a palavra Mateus está ligada à questão do discípulo, aquele que segue. E Mateus muda de nome. Jesus chama o Mateus de Levi. E a palavra Levi, no hebraico, quer dizer aquele que está unido, aquele que está em comunhão. Olha que interessante. Ele está em comunhão agora com o propósito e o projeto de Jesus. Então, que Jesus nos ajude por intermédio da vida, experiência e também mudança de Mateus, e nós possamos assumir o nosso segmento, o nosso discipulado como missionários, como missionárias, enfim, como pessoa humana, capaz de viver na comunidade
superando os julgamentos, superando as discriminações e buscando sempre meios de incluir as pessoas para vivermos a comunhão fraterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos qual é realmente a mensagem de Jesus e o seu significado para a nossa vida e vivência. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Que Deus nos oriente para vivermos profundamente a sua mensagem, vivendo e anunciando a boa notícia. Um abraço a todos.